Oi, oi! E aí, pessoal? Um tempinho para a galera ir entrando. Enquanto isso, a gente vai escutando um som aqui. Povo lindo que E aí, Lu? tudo bem? Tudo ótimo. E com você? Excelente. Então tá ótimo. Estou aqui tentando fixar o comentário com o nosso Aham. tema. Sim. Deixa eu ver. Sou iniciante, viu, pessoal? Enquanto isso, meu povo, já vai clicando aí no aviãozinho e compartilhando essa live com quem você acha que precisa desse conteúdo. Nós vamos falar sobre pompoarismo, saúde íntima. Não deu, gente. Não esquenta. Última tentativa, se não der, não consegui. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu sou a Lohana, aqui do Dona de Mim. Eu tenho 24 anos, não tenho filho. E hoje a gente vai contar para vocês a minha trajetória com pompoarismo. Eu já, há um tempo atrás, eu me descobri com incontinência urinária, respondendo até uma perguntinha que rolou hoje na caixinha de pergunta. Eu não sabia que era incontinência urinária, para mim era um simples escape de xixizinho. E conversando com a Lu, não sabia como melhorar isso. Eu abri mão do que eu gostava de fazer por conta desse problema, porque me incomodava muito. E há um ano atrás, mais ou menos, eu descobri que o pompoarismo podia me ajudar e deixei para lá. Cheguei a ver um curso, mas eu não tinha disciplina para fazer sozinha. Tá dando eco para você? Não, tá Não? excelente. Então tá Tá ótimo. ótimo. Não tinha disciplina para fazer sozinha. E esse ano eu vi uma oficina da Lu, fiquei super interessada, mas infelizmente tivemos coronavírus atrapalhar a nossa vida. E a gente já era muito próxima e conversando, ela me propôs fazer um acompanhamento por telefone. Foi assim, maravilhoso, sou muito grata a ela. Eu tô amando os resultados. Gente, tem 31 dias, né, Lu? E a Exatamente, gente 31. começou a fazer esse trabalho e eu tô assim encantada. Eu tenho muito mais controle do meu xixi. Percebi uma melhora gigante. Tá com eco. Coloca o fone. Eu tô de fone. Melhorou, Ixi. Tina? Vou abrir a porta aqui. E agora? Ainda continuo com eco. Vou pedir minha mãe para abrir a porta. Enquanto isso, eu continuo falando, pessoal. Eu já tenho uma melhora gigante na questão de lubrificação, Ai, que lindo. de eu já sinto o preparamento mesmo para relações sexuais. Quando a gente está praticando o pompoarismo, é uma coisa que a Lu sempre me perguntou se eu sentia vontade quando a gente estava fazendo as práticas, e até então não tinha. E tem uns 5 dias que eu comentei com ela que eu já tenho essa, essa percepção. Tô apaixonada. Meu fluxo menstrual, gente, diminuiu. Cólica, graças a Deus, nunca fui de ter, mas melhorou muito. Tô apaixonada. Que coisa boa. Então, para quem não me conhece, eu sou a Lu Oliveira, eu sou líder a sós e palestrante aqui da Libertina Eventos Femininos. E o meu trabalho consiste em levar para essa mulherada aí todo o empoderamento o máximo possível. E agora eu estou nessa empreitada aí junto com a Lu. Eu também estou me descobrindo, eu acho que a quarentena ela tá extraindo da gente o melhor. Pelo menos para mim,
tem sido o melhor. E eu nunca imaginei fazer esse projeto, assim, né? Projeto Pompoarismo via online, né? Atendimento online. E eu vim me descobrindo com isso e está sendo muito sensacional, muito legal. A gente todos os dias ali juntas, unidas, fazendo um aperta e solta. E ter o feedback da Lohana e ele ser um feedback extremamente positivo para 30 dias de prática, para mim é maravilhoso. E aí a gente tem combinado o seguinte, né? Nós já fizemos uma primeira live que infelizmente teve vários problemas técnicos, mas essa não vai ter. E fazermos uma live mensal ou quinzenal. Essa está sendo mensal porque a gente precisava de ter Um conteúdo para período mostrar, maior, né? né? Isso, para mostrar e ver que realmente dá resultado, né? Então a gente vem trabalhando, a Lohana, ela tá a cada dia que passa, a gente vai conversando e ela vai me falando o que que tem melhorado. E ela não falou, mas ela já pulou corda, que é uma coisa que ela gosta muito, né, de fazer. A corda, o jumping, coisa que ela não fazia mais Isso. por conta do escape de urina. E ela já fez e ela achou que já melhorou, ela já sentiu a diferença. Então é isso, é mostrar para vocês o quanto o pompoarismo ele é benéfico, né, para a nossa saúde, para a saúde feminina. O pompoarismo, a vida pregressa dele é de mostrar que ele é único e exclusivamente para o prazer sexual e principalmente para o prazer masculino. E a gente vem desmistificar isso e mostrar que não, que o pompoarismo ele é saúde, sim, ele é saúde íntima, saúde feminina, e ele é muito mais para a mulher do que para o homem. O prazer do homem pode estar inserido aí nesse contexto, mas ele, desculpem meninos, mas ele é o nosso último objetivo, tá? Então, com o pompoarismo a gente consegue melhorar quadros de incontinência urinária, prolapso vaginal, infecções urinárias de repetição. Conseguimos também fortalecer essa musculatura aí para a hora do parto, pós-parto, e assim a gente vai trabalhando e trazendo vários benefícios. Uma das coisas mais impressionantes que a Lohana já me descreveu depois que a gente começou a fazer a prática é que ela tem notado que ela está ficando excitada e lubrificada, né? Enquanto a gente está ali nos exercícios. E isso é sensacional, porque assim, os exercícios, eles duram em média, se a gente não conversar muito, eles duram em média uma meia hora, né? Que é o nível que ela está ali de exercícios, ele vai durar em média de 20 a 30 minutos. E nesse curtíssimo espaço de tempo, ela consegue, né, sentir que está lubrificando e sentir que é gostoso aquela prática, né, que ela dá uma excitada e mostra para a mulher que ela sozinha consegue se excitar. É isso aí. Gente, fiquei apaixonada. Há um tempo atrás também eu já tinha notado um pouco de perca da lubrificação. E foi nas primeiras semanas eu já consegui ter essa percepção. Ainda tá dando eco, tô sentindo. Vou tirar o fone para fazer esse teste, viu, gente? Então, nas primeiras semanas eu já senti que tá o problema técnico de volta. Relaxa. Eu tive essa percepção da lubrificação nas primeiras semanas. Foi maravilhoso. A gente está te ouvindo, pode até estar dando Tá um me pouquinho de ouvindo? eco. Sim, pode ficar tranquila, tô te Pois ouvindo. é, do meu telefone esse eco. Não é do fone. Mas Mas depois enfim, que você. Ah, é, não, gente, estou apaixonada por Paris. E façam, procurem um acompanhamento. Estou doida para voltar para fazer a aula presencial com a Lu. E o engraçado é que a gente
vai virando rotina na nossa vida e fica. Às vezes eu tô deitada e tô praticando. É muito legal. Pois é. Uma das coisas assim que eu sempre falo, né, e eu vou repetir em todas as vezes que eu falar de pompoarismo, é que o pompoarismo ele é uma coisa muito difícil da gente conseguir fazer, porque ele requer três coisinhas bem complicadas. A primeira delas é a disciplina, a segunda delas também é disciplina e a terceira é disciplina. Então, se você não tiver disciplina, se você não fizer com que isso vire um hábito na sua vida, você não vai conseguir ter resultados. Durante muito tempo, assim, desde a minha adolescência, hoje eu tenho 40 anos, e desde a minha adolescência que eu vinha buscando conhecimento sobre o pompoarismo, né, lendo sobre a ginástica íntima, e eu nunca consegui levar a sério e praticar mesmo e colocar como um hábito na minha vida. Depois do meu parto, eu ganhei a minha menina aos 32 anos. E depois do meu parto, eu tive um problema seríssimo com flatos vaginais. Isso me incomodava demais. Os flatos vaginais são aqueles punzinhos, né, que a pepeca solta aí, principalmente na hora da relação sexual. Então, eu tava ali no auge dos meus 32 anos, saindo de um parto linda, maravilhosa e morrendo de vergonha de ter uma relação sexual, porque eu tinha certeza de que ia acontecer. Independente da posição que eu estivesse, ia acontecer. E isso durante muito tempo acabou assim com os meus dias, com a minha autoestima principalmente. Eu comecei a me sentir totalmente diminuída, envergonhada. E foi quando eu corri atrás mesmo do prejuízo, né? E fiz com que o pompoarismo virasse um hábito na minha vida. E ele mudou, é um divisor de águas na minha vida. Ele mudou completamente a minha vida. Eu digo que não só a minha vida sexual, mas a minha saúde íntima, né? E principalmente a minha autoestima. Então, eu acho que toda mulher, independente da idade, ela precisa sim fortalecer a musculatura pélvica, porque em algum momento da vida, a gente vai passar por algum problema. Seja ele de incontinência urinária, seja ele de frouxidão vaginal, seja ele de infecções urinárias, infecção de repetição, candidíase, inclusive fortalece a musculatura. Fortalecendo a musculatura, a gente fecha ali a entrada do canal vaginal e aí você acaba dificultando a entrada, né, de corpos estranhos, assim, enfim, fungos e bactérias ali no canal vaginal para poder te dar infecções. A gente tem algumas perguntinhas, não temos, Lô? Temos várias. Eu queria fazer um comentário. Eu mesma não sabia desse lado da saúde íntima, né? O lado do pompoarismo relacionado à saúde íntima. Para mim, era aquela questão mesmo do cunho sexual, que ele é muito famoso por isso, né? Mas isso não é o nosso principal objetivo. É uma consequência, né? Que é aumentar o prazer, sentir melhor a possibilidade do orgasmo. Mas muita gente conhece o pompoarismo pelo cunho sexual e não se importa e não sabe os benefícios pro lado da saúde. Vou abrir nossas perguntinhas. Eu estava até lendo outro dia, né? Porque assim, muita gente pergunta sobre aquela questão lá dos filmes, das mulheres tailandesas pompoaristas. Lá, né, na Tailândia tem aquele que chama Ping Pong Show, onde as mulheres vão ali, expulsam bolinhas do canal vaginal, sugam, tragam cigarros com o canal vaginal e tudo. Muito daquilo ali é fantasioso. É claro que lá existem, né, os prostíbulos, e lá o pompoarismo ele é muito mais, hoje, né, hoje em dia a prática ela é muito mais realizada pelas prostitutas, e principalmente nesse ping-pong show, é um show de pompoarismo que existe lá. E a gente descobriu, assim, né, depois de muito estudo, vídeos e tudo, que existe a possibilidade, sim, da mulher fazer isso, mas ela não utiliza a musculatura pélvica. Ela utiliza a musculatura do abdômen, ela usa a força do abdômen
para conseguir expulsar as famigeradas bolinhas de ping-pong. No pompoarismo, a gente trabalha a musculatura pélvica, única e exclusivamente, né? Então, é a musculatura que vai ali do iniciozinho do pubis, que é onde começa os pelos pubianos, e passa e vai até lá atrás, no finalzinho, pouco depois do ânus, no final ali do reto, onde tem o cóccix, né? Então, é toda essa musculatura que a gente trabalha, né? E aí é uma coisa que eu sempre friso com a Lô. Lô, não é abdômen que vai ser contraído, não é glúteos, não é nádegas, não é entremeio de coxas. É apenas a musculatura pélvica, é a musculatura que vai ali no vagina, o períneo e anal. Então é muito importante a mulher entender, e aí com o tempo e com os exercícios ela vai ganhando uma consciência corporal, ela vai se conhecendo para poder saber que músculo que realmente ela precisa trabalhar e como que é que esse músculo funciona enquanto ele está trabalhando. Existem alguns testezinhos, né, que eu passo para a pessoa fazer, e para poder ela mesma sentir e ela se conhecer, porque eu acho que além da disciplina, né, a gente precisa ter um autoconhecimento muito grande, a gente precisa saber como é que funciona a nossa anatomia, né, entender como que ela saber que canal vaginal é uma coisa, clitóris é outra, vulva, uretra, então são coisas completamente diferentes. Períneo, né? Aquele perianal ali, aquela parte atrás. Então, a gente vai passando todo esse conhecimento e não é só sentar ali e fazer exercícios. É um autoconhecimento, né? E engloba muitas coisas. É muita coisa que a gente tem que conversar, muita coisa que a gente tem que falar. Isso aí. Então vamos lá, Lu, vou ler as perguntinhas. A Diga lá. prática errada pode causar danos? Sim, a prática errada pode causar danos. O que a gente chama de prática errada? Excesso de exercícios, principalmente. Ei, Kelly, tá joia, linda? Excesso de exercícios, excesso de uso de acessórios, tá? Então, a gente pode ter problemas com incontinência urinária. Se você não tem, você pode passar a ter. Outra prática errada, fazer os exercícios com a bexiga cheia. É uma prática errada. Então, todas as vezes eu pergunto para ela, fez xixi? A posição errada. Então, a gente pode fazer os exercícios deitada, a gente pode fazer os exercícios sentada, a gente pode fazer os exercícios em pé. Eu sempre recomendo para quem está iniciando fazer esses exercícios sentada. Por quê? Sentada a gente consegue sentir melhor, né? Porque você coloca a sua coluna ereta, você encaixa o bumbum lá atrás no encosto da cadeira, e isso vai fazer com que o seu períneo, né, a sua região perianal, fique mais encostada ali na cadeira. Então, e você vai sentir melhor os exercícios. Você vai sentir melhor a sua musculatura contraindo. Então, quem faz exercícios da forma errada, se não tem flatos vaginais, pode desenvolver a questão dos flatos vaginais, porque ao invés de estar fortalecendo, você está afrouxando essa musculatura. O pompoarismo, você tem que entender o seguinte, a gente está trabalhando músculo. E quando a gente trabalha músculos, quando a gente fala de trabalho com músculo, com musculatura, é a mesma coisa de academia. Quando a gente vai para a academia, a gente começa, você não chega lá levantando 50 quilos. Primeira coisa que você vai fazer é ganhar condicionamento físico. Então, você vai fazer exercícios aeróbicos para depois você passar de fato para a ginástica, né? Para a musculação localizada ali. Então, eu quero malhar o braço. Então, agora sim, que eu tenho condicionamento físico, eu vou malhar braço. Então, eu quero malhar perna, eu quero malhar abdômen. E assim vai. E aí, com o tempo, à medida que você vai ganhando condicionamento físico, força, agilidade, você aumenta o peso, né? Faz exercícios diferentes, faz uma carga de exercício mais pesada. Da mesma forma é com a musculatura pélvica. A gente primeiro precisa ganhar condicionamento, então a gente passa um tempo. Até hoje, a Lohana não começou a utilizar acessórios. A gente está apenas nos exercícios de
aperta e solta. A gente faz 3 exercícios básicos até hoje. Vai ter mais? Vai. Mas hoje a gente faz 3 exercícios básicos. A gente faz força, a gente faz agilidade e a gente faz coordenação. Deixa eu só ver uma perguntinha que passou aqui. Acabamos de ter uma perguntinha que é: já ouvi uma vez o relato de uma mulher que conseguia. Peraí que subiu. Que conseguia até sugar a calcinha fazendo pompoarismo. Isso é verdade? Olha, se essa calcinha dela for bem sintética, eu até acredito que com muita força, mas é muita, né? Pouca não. E não é usando apenas a musculatura pélvica, é utilizando a força do abdômen também, tá? É contraindo o abdômen e fazendo o movimento de forma completamente errada. Se esse material for um material, por exemplo, assim, ó, imagina comigo, quando você põe o pano e suga, o ar passa pelo pano, certo? Beleza. Então, se eu colocar aqui um plástico, por exemplo, e fizer isso, o plástico vai colar na boca porque o ar não passa por ele, não é verdade? Então, É pode verdade. até ser, mas eu tenho minhas dúvidas mesmo de que isso seja um relato verdadeiro, tá? Mas eu acho que essa pessoa aí deve ter usado uma força descomunal da região ali do abdômen para poder conseguir sugar alguma coisa nesse sentido aí. Ou às vezes É, aquelas fantasias de filme, né? Porque filme adora fazer é, aquelas pois coisas é, de outro mundo. verdade. E aí, vamos lá. Vamos lá. Você quer que desative os comentários a princípio? Não, não, pode deixar. Já não? Então vamos. Precisa não. Sou obrigada a usar os acessórios? Por conta da minha religião, não posso. Peraí. Como é que é? Repete, por favor. Ela está perguntando se ela é obrigada a fazer o uso dos acessórios. Por conta da religião dela, ela não pode usar. Ah, sim, entendi. Tá, olha só. Os acessórios você não é obrigada a utilizar, não, tá? Os acessórios, ele é um complemento, ele é um plus, na verdade, no pompoarismo, mas você não é obrigada. O que vai ser necessário, e aí dependendo de qual é o seu objetivo, né? Se você quer uma pepeca super, mega power forte, Potente, né? potente mesmo, então você vai ter que ter uma disciplina infinitamente maior e fazer uma carga de exercícios maior. Mas o início é igual para todo mundo, eu digo igual assim, começar com exercícios mais leves, começar com uma carga mais baixa de exercícios e ir aumentando aos poucos conforme o condicionamento que a pessoa vai ganhando. Mas não é obrigado a usar os acessórios, não. Você pode ter a prática do pompoarismo, pode ter bons resultados com ele, sim, sem o uso dos acessórios. A Tina fez uma excelente pergunta, que inclusive a gente também recebeu de alguns homens. Se os homens podem praticar o pompoarismo e se, se nós duas damos aula. Falei que a gente não dá aula, né? Eu, pelo menos, sou super iniciante, você já Não. é uma expert, hein? Então, olha só, é o seguinte: os homens não só podem, como devem também fazer os exercícios do pompoarismo. Eu não tenho formação e não tenho conhecimento para poder auxiliar homens, né? Eu acho que no caso dos homens, os exercícios são basicamente os mesmos, do aperta e solta, porque a musculatura pélvica nos homens é quase idêntica à das mulheres. A única diferença é que ele tem o pênis e a mulher tem um clitóris que é bem menor do que o pênis. Mas a formação, a musculatura e a anatomia a anatomia da musculatura é basicamente a mesma. Então, o homem, para fortalecer, ele pode utilizar para questões de ejaculação precoce, ele pode utilizar nas questões de impotência e ele pode também utilizar quando ele tem problemas de próstata. Ele pode fazer os exercícios. Não só pode, como deve. Claro que ele não vai ter uso de acessórios, né? Mas assim, só para dar uma explanadinha sobre esse assunto, eu sei que nos exercícios para os homens,
quando vai fazer o exercício de força, ou seja, levantamento de peso, ele tem que estar com o pênis ereto e ele, por exemplo, coloca uma toalha. Então, ele coloca a toalha ali e ele tem que fazer a força, né, a contração com o pênis a ponto de conseguir levantar, mexer aquela toalha. Então, para os homens existe sim o pompoarismo e ele é muito benéfico tanto quanto para as mulheres. E a Tina fez a outra pergunta complementando essa questão do pompoarismo masculino, é se ele aumenta o pênis. Tem essa possibilidade? Olha, aumentar o pênis, isso é uma coisa extremamente controversa. A gente não consegue aumentar o pênis, não aumentar tamanho, comprimento. A gente pode conseguir com que ele fique mais, o diâmetro dele aumente alguns centímetros, né? Centímetros não, me perdoa, milímetros, tá? O que a gente consegue conferir com isso, inclusive, né, a gente pode até falar da questão das bombas penianas, né, o uso de bombas penianas. A gente não consegue aumentar o tamanho em centímetros, em comprimento, mas a gente consegue ter um pênis que vai ficar mais ereto, ele vai ficar mais rígido e ele vai ter uma circulação sanguínea ali nos corpos cavernosos muito maior e ele vai ter sim aquela sensação de que ele tem um aumento peniano. Então, mas ele consegue aumentar os corpos cavernosos, ou seja, ele consegue aumentar o diâmetro e não o comprimento. Agora vai chover de homem caçando pompoarismo masculino. Pois é. Olha, tivemos também outra pergunta muito interessante, que é se a mulher virgem pode fazer o pompoarismo. Sim, a menina que ainda é virgem pode fazer o pompoarismo. A gente entra até numa questão, acabei de ver a Bia entrando aqui na live, né, Bia? E a gente teve um questionamento essa semana na nossa equipe sobre o uso de coletor menstrual para meninas virgens. Para mulheres, né? Falar meninas para mulheres virgens, uso do coletor menstrual. Eu acho que essa pergunta, se a mulher virgem pode praticar o pompoarismo, ela pode ser respondida baseando na mesma explicação que a Questão gente do teve, coletor. né, na questão do coletor. É bom que a gente já elucida duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, a gente tem que entender o que é virgindade, né? Culturalmente falando, virgindade é ter a presença de um ímen. Só que anatomicamente falando, a presença de um ímen não pode não chegar na vida adulta dessa mulher. Meninas que são muito ativas, crianças, meninas muito ativas, ali por volta dos 8, 10 anos, elas podem ter um rompimento de ímen, brincando, andando de bicicleta, andando de patins, subindo em árvore. Existe aí a questão de ímens elásticos, né, que é aquele ímen que não se rompe. Eu não vou me estender muito nesse assunto, mas voltando à questão cultural, existem mulheres que se permitem o toque, se permitem o sexo oral, às vezes se permitem o sexo anal, mas por uma questão religiosa, cultural, principalmente religiosa, não permite o sexo vaginal, não permite uma A penetração penetração, né? para manter, teoricamente, um ímen, né? Mas o ímen nada mais é do que uma membrana que reveste ali o canal vaginal das crianças, das meninas, das recém-nascidas, com o intuito, o objetivo do ímen, ele não é provar que a mulher é virgem. O objetivo do ímen é proteção, é para proteger o canal vaginal das crianças, das meninas, contra infecções, contra corpos estranhos, contra bactérias, né, e fungos, principalmente. Então, culturalmente, a gente, né, foi condicionado a colocar o ímen como símbolo de pureza e de castidade, mas voltando aqui para o assunto da prática do pompoarismo, as meninas podem praticar sim, mulheres virgens podem praticar sim, isso não vai ter problema algum. Por uma questão de cultura e religiosa, ela não quiser fazer o uso dos acessórios, ela não é obrigada, como a gente já respondeu lá na outra pergunta, né? Ela pode ter bons resultados mesmo sem o uso dos acessórios. Hoje em dia a gente tem meninas muito novas, né? Salvo causa
lembrando da Lohana aqui, ela tem 24 anos, ela nunca teve filho e ela teve um problema de escape de urina. Meninas muito novas podem ter problemas aí de escape de urina, de flatos vaginais. Não quer dizer que ela é virgem, que ela não tem uma frouxidão muscular. Desde É que a gente verdade. começa, desde que a gente começa a andar, desde que a criança começa a andar, a musculatura pélvica, né, os órgãos já vão pesando ali em cima da musculatura pélvica. Então, desde que a criança começa a andar, ela já começa a perder força muscular. Então, se a gente não pratica, se a gente não fortalece essa musculatura, você pode chegar aí com 15, 14 anos, 16, já com problemas relacionados à musculatura pélvica. Mas pode E praticar sim, não tem problema algum. flatos vaginais são muito comuns, né? Não sei se a Sim, mulherada tem mais liberdade para falar, mas é muito comum sim, todo mundo são relatar. extremamente comuns. São extremamente comuns. Então, as Aí, então, mulheres no podem caso, praticar a- sim. as mulheres virgens, pode ocorrer o rompimento do ímen fazendo a contração da musculatura, né? Pode Pode sim, acontecer. porque assim como pode acontecer com ela andando de bicicleta, ela vai estar forçando a musculatura pélvica dela, né? Uhum. Então, na prática do pompoarismo, pode sim. E pode se romper sem ter nenhum tipo de sangramento, porque isso, pelo amor de Deus, nos dias de hoje, gente, é mito. Pode acontecer um sangramento na hora da primeira penetração? Pode sim, mas não se assustem. Maioria das mulheres não sangram na primeira relação sexual. Então, está mais na questão dos livros, né? Com Muito comum certeza. nos livros. Então, a gente teve perguntas que já foi respondidas, que é sobre fazer manobras no sexo. Você já falou sobre isso, né? Uhum. A gente teve várias ressalvas do pessoal falando que achava que o pompoarismo era só ligado à questão sexual. Vocês não estão sozinhos, pessoal, todo mundo pensa. Todo mundo acha. E tem a questão da gestante. Tivemos uma pergunta de uma gestante. Aqui, Ela só está para gestante. complementar, a Tina acabou de falar uma coisa legal aqui, ó. Lembrando que ímen não é fechado, são bordas. É isso mesmo, gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma criança aqui, ó. A Pussy. Oi, essa é a Pussy, minha pepeca. Vou mostrar para vocês a minha pepeca. Deixa meu namorado saber que eu tô mostrando a pepeca. Então é o seguinte, a gente tem aqui a entrada do canal vaginal e, não sei se vai dar para ver direitinho, mas eu acredito que sim. Dá. E aí, o que que acontece? O ímen não é uma coisa que vem que fecha aqui assim, não, ó. Que vai ficar sem buraquinho. Ele é uma membranazinha que fica ali nas bordinhas do canal vaginal, sabe? Ele fica aqui nas bordinhas, assim, ó. Mas ele tem um contato com o meio externo. Até porque, quando a gente está. Mães de menina, quando a gente está cuidando de pepequinha de neném, sempre não sai uma secreçãozinha. Às vezes a gente pega ali, tá umidazinha, e às vezes tem uma secreçãozinha, né? Às vezes transparente, tem lubrificação. Então, se o ímã fosse uma coisa, um lacre, como que essa lubrificação ia sair nas nenenzinhas, nos recém-nascidos? Me explica. É verdade. Nunca pensei por esse lado. Pois é. Então, assim, existe o Todo ímã, mundo. ele é para proteção, ele é para proteger, mas imagina que ele pode ser assim, ó, quando a menina é muito novinha, né, bebezinho, ele pode ser até uma peneirinha. Mas à medida que a menina vai crescendo, ele já vai começando a se abrir e ele vai ficando só mais nas As bordas, nas bordinhas. paredes. E à medida que a menina vai crescendo, a pelve também começa a se abrir, não é? Aí que diz que quando vai chegando ali na puberdade, diz que a anca abriu. Pois é, então, a musculatura vai se abrindo, então aquilo ali vai se abrindo junto. E às vezes a mulher ainda não teve nem tipo assim de contratempo, mas o próprio organismo dela já está preparando ali para a primeira menstruação, ele já está preparando ali para a primeira relação sexual. Porque se a gente for falar de anatomia, né, e de macho e fêmea, quando é que a fêmea está pronta para a primeira relação sexual?
Não é assim que ela tem o primeiro cio? Né? Uhum. Claro que hoje em dia as meninas menstruam muito novas, mas aí é tudo uma questão hormonal, da nossa alimentação. E aí a gente entraria aí a fundo nesse assunto, a gente ia passar a noite inteira falando sobre questões hormonais e por que cada vez mais as meninas ficam menstruadas tão mais cedo, sendo que Sim. antigamente era depois dos 12, 13, 14 anos é que as meninas iam menstruar. Mas é por conta da nossa alimentação, um monte de hormônio que a gente ingere, essa coisa toda. Cada vez mais as meninas ficam menstruadas mais novas. Tem meninas que ficam menstruadas com 9 anos. 9 anos ela não está preparada para uma relação sexual, né? Mas é por esse motivo. Então, à medida que ela vai crescendo e que o corpo dela vai se desenvolvendo, o ímen também ele vai ficando cada vez mais fininho. Ele no Menor. início até uma membrana mais grossa, mas ele vai ficando cada vez mais fininho, né? E é justamente para quê? Né? Para poder. Aí a gente acaba desmistificando aquela questão de que a primeira relação vai doer. Tem que doer, porque se não doer, você não é virgem, né? A gente falta escutar assim, ó, se não doer, se não sangrar, porque você não é virgem. Pô, É verdade. mentira, sabe? É uma coisa que foi incutida ali na cabeça da mulher para que ela realmente fosse tolhida de todo e qualquer desejo sexual. Então ela já vai para aquela primeira relação ali, para aquela noite ali, já toda tensa, sabendo que vai doer e que tem que Com sangrar. medo, né? É E verdade. a gente já associa um sangramento à dor. Então, porque se você se machuca e sangra, tá doendo. Então, se eu vou sangrar numa primeira relação, pô, vai doer, cara, vai doer, né? Então, já vou para aquilo ali toda tensa. E aí, a gente sabe que cabeça de mulher, se não tiver relaxada, se não tiver tranquila, não vai ter lubrificação. E se não tem lubrificação, pô, vai Tem doer, dor. cara. Então, é tudo muito complexo. É isso aí. Então vamos recapitular aqui a questão da grávida, da gestante. Mas nós A não falamos da gestante. gestante. Não, Teve aqui uma pergunta. No meu Instagram, teve uma pergunta sobre grávidas praticarem os exercícios. e no meu Você não também. falou da. Ah, pois é. Não. Então, mulheres grávidas não só podem, como devem também praticar os exercícios. Desde que ela já tenha passado do primeiro trimestre, ou seja, ela já esteja com 3 meses de gravidez completos. Então, ela já finalizou o primeiro trimestre. Desde que essa gravidez esteja tranquila e ela não tenha nenhum tipo de problema, ela não tenha tido nenhum sangramento, que às vezes é muito comum, né, a mulher ter sangramento no início. Então, se ela não teve nenhum tipo de sangramento, se ela não sente dores, se ela não está com cólicas, se o obstetra dela atestar que está tudo tranquilo com essa gravidez, ela pode sim praticar os exercícios. Ela vai começar com uma carga bem levinha, né? E à medida que ela for praticando, ela vai se testando e vai vendo as sensações que ela tem, se está sentindo bem, se não está. Mas se ela tiver qualquer tipo de ressalva nessa gravidez, ela não vai poder praticar. É uma E outra coisa que é extremamente importante dizer. Em momento algum da gravidez, ela vai utilizar acessórios. Ela não vai utilizar nenhum tipo de acessórios. Ela vai fazer somente o aperta e solta. isso que eu queria falar. Era essa questão dos acessórios. A Tina está perguntando se o pompoarismo ajuda no parto No humanizado. parto humanizado, com certeza. O que que o parto humanizado, né, gente? É aquele parto que não tem. Geralmente é aquele parto que as mulheres estão fazendo em casa, com doula, né? Às vezes tem até um médico presente, mas num geral é com a doula, com a parteira, né? E é aquele parto em casa, é um parto, obviamente, vaginal, e a mulher precisa de muita força na musculatura pélvica para que ela consiga, né, fazer com que esse expulsar, né, o neném O ali bebê. e isso e ela ter força para aquilo. Então não ajuda sim, ajuda muito. É muito importante que a mulher pratique os exercícios antes para preparar a musculatura pélvica dela para o nascimento. Principalmente no momento de dor, né? Que a tendência da gente, quando tá com dor, é retrair tudo, né? É Fechar. contrair. E Isso aí, mesmo.
Verdade. Muito A tendência é a interessante. gente contrair. E Exatamente. você tem. Já que a gente começou a falar de acessórios, eu quero mostrar para vocês quais são os 3 acessórios básicos, né, do pompoarismo. E aí eu vou começar aqui pelo nosso personal, tá? Que é um vibradorzinho. Ele é pequeno, tá vendo? Apesar da minha mão ser gigante aqui, mas ele é um vibradorzinho pequenininho. Ele tem 13 centímetros e ele é fininho, né? É bem fininho assim. E ele é fininho por quê? Ah, que linda! E ele é fininho por quê? Porque ele precisa de estar ali dentro do canal vaginal, trabalhando ali dentro, a ponto do canal vaginal se contrair para segurar ele lá dentro. Então, se o meu canal vaginal aprende a segurar essa espessura aqui, quando vier o menino, que teoricamente é mais. Caiu. É Desculpa. muito maior, né? Caiu e enrolou. Eu tenho outro aqui. Mas eu mostro o meu. Mas enfim. é, Então, quando vier ali um menino, e olha que esse menino aqui é pequenininho, aqui, ó. Ele voltou, viu, gente? Se materializou aqui. Tá vendo a diferença aqui, ó? Tá dando pra ver a diferença? Parece ser Ó, muito grande. isso. Então, o que que acontece? E olha que eu peguei um pequenininho para comparar. Vocês estão vendo que eles são do mesmo tamanho aqui, basicamente, né? Esse aqui tem O 13 personal é muito centímetros. fininho também. É. Mas é justamente por isso, porque ele vai ensinar o canal vaginal a se contrair o suficiente para poder segurar essa espessura. E aí, na hora que você estiver namorando, que ele for segurar ali o pênis, né? Ele vai conseguir fazer uma contração bem bacana. E aí é prazer garantido para os dois. Meu sonho era parto humanizado. Ô, Ana, meu sonho também era parto humanizado, amiga. A única coisa que ele não teve foi de humanizado. Mas rolou, foi um parto natural, vaginal, e aí, beleza, é isso. É o sonho de toda mulher. Aí a gente vai falar agora do primeiro conezinho, tá? O cone, ele é para garantir força, tá? Porque aí a gente vai utilizar ele, vamos ficar em pé, vamos colocar ele aqui dentro do canal vaginal, vamos ficar em pé de 10 a 15 minutinhos no máximo, sem calcinha, sem nada para poder prender ele aqui, porque o que tem que prender ele aqui é a força da nossa musculatura. E aí é um exercício básico também. Existem outros, claro, que é o exercício de expulsão, né? Você coloca ele lá dentro e faz a força para poder expulsar, só que ele não vai voar lá na parede, não, tá, gente? Ele vai ser expulso ali de dentro do canal vaginal, mas ele vai sair lentamente, ok? E aí a gente chega no BOA. O cone, ele tem vários pesos, tá? Eles são 6 pesos. Ele vai de 20 a 70 gramas. E aí a gente vai mudando à medida que a gente vai fortalecendo a musculatura. E o BOA, aí eu quero mostrar essas bolinhas aqui. Alguém conhece essas bolinhas aqui? Eu conheço. São as bolinhas do filme 50 Tons de Cinza, né? Eu quero mostrar primeiro pra gente comparar aqui os tamanhos. Vamos ver se vai dar pra ver aí, ó. Olha aqui. Dá. Tá vendo? Então, O assim, bem ó, é muito maior, né? ele é bem maior. Essas bolinhas aqui, gente, elas não fazem nada além de uma brincadeira sensual muito gostosa, tá? Mas ela não é a bolinha indicada para o pompoarismo. As bolinhas indicadas para o pompoarismo são essas aqui, é o famoso Benoit. E não sei se tá dando pra vocês ouvirem aí, mas ele tem um pezinho dentro de cada uma. E aí a gente vai introduzir uma ou 2 bolinhas, dependendo de como tá o seu condicionamento físico. É isso mesmo. É isso mesmo, Silvana. É os 50 tons. A gente introduz uma ou 2, dependendo do exercício que você quer fazer, ou dependendo do seu condicionamento. E aí vai ser a mesma coisa do cone. A gente vai ficar com ela aqui dentro do canal vaginal por um tempo, e à medida que a gente vai andando e que ela vai batendo ali nas paredes do canal vaginal, ela vai fortalecendo e ela vai fazendo com que o fluxo sanguíneo, né, seja mais intenso ali naquela região
E aí, o fluxo sanguíneo sendo mais intenso naquela região, a gente está trabalhando as glândulas de secreção de lubrificação, que são as glândulas de Bartholin, né? Que são as responsáveis pela nossa lubrificação. E as glândulas skin também, para que elas trabalhem da forma correta. Né? E aí é onde entra a questão de que o pompoarismo é extremamente benéfico para a lubrificação. E aí já começa esse processo quando a gente está fazendo o aperta e solta. Tanto é que a Lohana já deu o relato dela de que ela notou mudança na lubrificação. E quando a gente passa a utilizar os acessórios, aí sim é que fortalece essa questão toda da lubrificação. Ô Lu, eu sou controladora do tempo. Nosso Sim, tempo já está quase acabando. A gente tem pois 13 é. minutinhos só. A gente fala bastante, né? Não E aí, o é? que você Meu Deus acha do da céu. gente, Fazer os abrir exercícios ao aqui vivo para... podemos, ou né? Fazer um perguntas? exercício? O que vocês querem? Coloquem aí pra gente. Vocês querem fazer um exercício ou vocês querem fazer perguntas? E se você E tá eu queria curtindo pedir... a live, já manda coraçõezinhos, né? Pois é, eu ia A falar gente isso não tá vendo agora, nenhum né? coraçãozinho. Eu queria uns coraçõezinhos aí. Então fala pra gente aí, o que vocês querem? Vocês querem fazer um exercício ou vocês querem fazer perguntas? E se optarem por fazer exercício, já corre para fazer um xixi. Pois é, parabéns. Tá vendo como é que eu aprendo Exercício, direitinho? viu? Uma excelente pupila. Ó, tá todo mundo querendo fazer um aperto e solta hoje, hein? Quer com as pepecas fortes pra mais tarde? Bom, então vamos lá. Exercícios. Vamos Bora fazer fazer exercício, exercício então. então, gente. Com certeza. Ó, a gente vai fazer um exercício básico, que é o primeiro de todos eles. Vamos fazer uma carga bem levinha, porque, né, às vezes você nunca praticou, nunca fez nada. Então, o primeiro passo é você se sentar com a coluna ereta e bem encostadinha lá na cadeira, né? Então eu vou encaixar bem o meu quadril encostado lá na cadeira. E aí, os pés no chão, para ficar o ângulo de 90 graus ali no joelho, né? E com a coluna relaxada. A primeira coisa que a gente normalmente faz, mas nós não vamos fazer aqui para não demorar muito, é um exercício de respiração. Porque é importante a gente ter consciência respiratória, porque na hora que você está fazendo um aperto e solta, você tem que respirar normalmente. E para quem está iniciando, essa questão da respiração e essa coordenação, respiração, aperta e respira, e aperta e solta, é uma coisa mais complicada. Mas você vai ganhando essa consciência com o tempo e com a prática. Grávida de poucas semanas, pode? Eu não sei se você estava aqui na hora que a gente falou da gravidez, mas grávidas de poucas semanas eu não recomendo que faça, não é legal. É importante esperar o primeiro trimestre, tá? Acho que é Denise, né? Deixa eu voltar aqui. Isso, a Denise. Isso, Denise. Grávida de poucas semanas eu não recomendo que faça, tá? Espere passar o primeiro trimestre e se tiver tudo tranquilo na gravidez, converse com o obstetra e pergunte a ele se você pode praticar os exercícios. Ele liberando para praticar os exercícios, você pode fazer sim o aperto e solta, não só pode como deve, porque isso vai te ajudar antes, durante e depois do parto. E você não vai utilizar acessórios em momento algum enquanto estiver grávida. Então vamos lá, gente. Todo mundo aperta e solta. Então, olha só. A musculatura, né, que a gente vai trabalhar é aquela que eu já falei. É apenas ânus, vagina e pubis. Né? A gente não vai apertar a musculatura das nádegas e a gente não vai contrair o abdômen. Então, a gente vai fazer uma sequência de 10 e vamos descansar, ok? Então, contrai e aí eu vou segurar. 1, 2, 3, 4, 5. E vou relaxar. E 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu conto também. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxo. 1, 2, 3, 4, 5. Contraio.
1, 2, 3, 4, 5. Relaxo. 1, 2, 3, 4, 5. Contrai. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxo. 1, 2, 3, 4, 5. Contrai. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxa. 1, 2, 3, 4, 5. Contrai. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxa. 1, 2, 3, 4, 5. Contrai. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxa. 1, 2, 3, 4, 5. Contrai. 1, 2, 3, 4, 5 e descansamos. Tá vendo? A gente passa muito rápido. O básico do básico. Aí ela tá perguntando, você Eu tô tá fazendo, fazendo, Lô? Ana. Você viu que eu não tô fazendo nem cara de quem tá fazendo esforço aqui? Tô Desse jeito. plena. Então é assim, gente. Esse é o exercício básico do básico. Depois de uma anamnese, né? Depois de conversar com a pessoa, igual quando eu fiz com a Lô, conversei com ela direitinho, peguei todas as informações, ela me falou quais eram as queixas e tudo. Aí a gente identifica como que a gente vai começar esses exercícios, com que carga que eu vou começar. Mas normalmente a gente começa com esse exercício básico 3 vezes de 10, né? E aí eu contraio durante 5 segundos e eu relaxo 5 segundos. Contraio durante 5 segundos, relaxo durante 5 segundos. Então, eu vou fazer 3 de 10. E aí, esse é um exercício de força. Depois disso, a gente vai ter um exercício de agilidade. E o exercício de agilidade nada mais é do que eu vou marcar 10 segundos e eu vou contrair, vou fazer uma contração completa. Eu vou contrair tudo, relaxar tudo. Contrai tudo, relaxa tudo. Contrai tudo, relaxa tudo. É uma contração completa. Não é aquela contraçãozinha meia boca para fazer rápido e fazer muito, né? Então, durante 10 segundos, vamos lá. Eu vou começar a contar e aí vocês fazem o máximo de contrações que vocês conseguirem, contrações completas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloca aqui pra mim quantas que vocês conseguiram. Quantas que foi aí, Lô? Gente, eu vou contar pra vocês a minha evolução, porque eu comecei fazendo 4. Em 10 segundos eu fazia 4, agora eu faço 7, tá? Tô arrasando. Conta pra E gente aí, quantos vocês fizeram. isso. E aí, esse exercício, a gente começa com uma série também de 2, né? Então, eu vou fazer 2 vezes. Vou fazer 10 segundos, vou esperar um pouquinho e vou fazer de novo mais 10 segundos. Exercício básico, treinamento assim, ó, nível 0,5. Olha lá, ó, 3. Tá precisando fortalecer muito, 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 hein? Legal. Ficou entre 3 e 4. É o normal, né, Lu? Quantas que você fez aí, Pedro? Matou o bichinho de vergonha. Matou de vergonha agora. Mas enfim. E aí a gente tem, esse é o exercício de agilidade. Eu acho que fiz meus 19. Jesus, toma conta. Você tem quantos anos de pompoarismo, Adriana? Oh, meu Deus. Conta pra nós quantos anos de pompoarismo que você tem. Eu tô chorando de rir. Não deve ter digitado errado. É 10. Ó, Adriana, então você tá boa demais da conta, viu? Parabéns Tá arrasando mesmo. ela. Arrasou. Tá vendo? A gente tá rindo. Eu tô aqui rindo dela. Ela é minha tia, viu, gente? Por isso que eu tô rindo. Ia rir de vocês, não. Mas tá vendo? Ela tá melhor que eu. Olha só. Pois é, tá vendo? Desse jeito. E aí o próximo exercício é o exercício de agilidade. Não, peraí.
Fizemos exercício de força, agilidade e agora coordenação. E esse exercício de coordenação é o que é mais complicado e o mais difícil da gente ganhar consciência dele, sabe? A consciência Mas é o mais corporal de como gostoso, fazer. gente. Mas é o que dá o Ele é muito tesorzinho. gostoso. É. Então a gente vai contrair a musculatura em 3 estágios, ok? E é o que aí a maioria das pessoas falam e chamam de 3 anéis vaginais. Gente, desmistifica essa questão. Nós vamos fazer uma live só para falar de anel vaginal, ok? Combinado? Combinado. É. Porque esquece essa história de anéis vaginais. Isso não existe, tá? Isso é mito, isso é loucura da cabeça de muita gente por aí. E não existe essa questão de anel vaginal. O que existe são 3 feixes de musculatura que são entrelaçados e não existe forma de você contrair partes diferentes do seu canal vaginal, não. Então, o exercício de coordenação a gente vai contrair fraco, médio e forte. Então, eu vou contrair um pouquinho, eu vou contrair mais um pouco e eu vou contrair tudo. Então, fraco, médio e forte. E aí eu relaxo. E aí a gente vai fazer 5. Então, vamos lá, hein? Fraco, médio, forte. Relaxa. Fraco, médio, forte. Relaxa. Fraco, médio, forte. Relaxa. Fraco, médio, forte. Relaxa. Fraco, médio, forte. E descansamos. E aí, como somos iniciantes, a gente vai fazer apenas 3 séries de 5 contrações, tá? Mas fala aí, gente. Ele não é muito gostoso? O que vocês acharam? Deu feedback. Ele é mais complicado, assim, às vezes, de ter consciência do que é fraco, médio, forte. Mas com uma semaninha que você tá fazendo, você já entende o que é fraco, médio, forte. Que bom, Ana, que você tá gostando da nossa live. Então manda muitos corações. Legal, Ana. Manda os coraçõezinhos aí pra nós. Já já nós vamos marcar outra. E aí a gente vai falar sobre essa questão de anéis vaginais, porque isso é muito sério, tá? Porque eu sei de mulheres que ficaram a vida inteira aí tentando encontrar esses anéis vaginais e estão procurando até hoje. Não acharam nada. E ficam achando que não sabem fazer e que não são capazes de fazer e que os exercícios não estão dando resultados porque não entende. Porque assim, eu já ouvi também o seguinte, que é tipo elevador. Então, quando você contrai fraco, você está contraindo só a entradinha do canal vaginal. Quando você contrai médio, você está contraindo o meio da vagina. E quando você está contraindo forte, você está contraindo o fundo. Isso não existe, tá? Vai subindo? Não existe. Não é elevador, não vai subindo. Não existe anéis na entrada, no meio e no fundo da vagina. Não existe isso, tá? Isso é mito. Lu, então nosso tempo está chegando ao fim. Vou desativar os comentários para a gente tirar um print, né? Postar. Beleza. Claro. Vocês Por tirem favor, prints aí, gente. Se vocês gostaram do nosso assunto, vem com a gente. A gente está com esse projeto lindo, maravilhoso. E daqui a pouco eu vou deixar a Lohana caminhar com a pepeca dela. Com as próprias... Eu ia falar Adorei. com as próprias pernas, mas não é com as próprias pernas. Adorei, adorei. E é isso. Aqui, então vamos tirar uma foto? Vamos lá. Vocês tirem uma foto bem bonita aí, viu, gente? Porque eu sou muito chata com fotos, me marquem. Então eu vou agradecer vocês, porque só temos 20 segundos de live. Ai, meu Deus. Beijo, gente, um beijo. Obrigada pela presença. E até a próxima. Beijos.